Vocês estão bem? Que coisa boa, fico feliz demais de poder mais uma vez compartilhar da palavra do Senhor. Enfim, compartilhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Na minha casa, na minha família, enfim, tudo aquilo que o Senhor tem trazido como instrução e como clareza, para que a caminhada com Ele seja eficaz, seja feliz. Né? Me entristece muito ver pessoas que nasceram de novo, aceitaram Jesus, mas infelizmente ficam cirandando, rodando no mesmo lugar, porque não tem entendimento, não tem clareza acerca de tudo aquilo que o Senhor já deixou para nós. Né? Eu tenho para mim, isso é algo Tarcísio, ok? Eu tenho para mim que do que foi mais precioso no Evangelho que você recebeu, Tarcísio, para mim, do que é mais poderoso hoje, para mim é poder ser guiado pelo Espírito. Eu creio que não existe uma ferramenta mais gloriosa e grandiosa do que você ser guiado pelo Espírito. A direção do Espírito te livra de errar, a direção do Espírito te ajuda na hora de decidir, a direção do Espírito te ajuda no teu trabalho, lá no dia a dia, amanhã, no que você vai fazer, não importa qual a direção que você vai seguir, o Espírito Santo está lá para te trazer auxílio. Isso para mim é tremendo. Isso para mim é maravilhoso. Eu falo com relação ao viver aqui na terra. Existem muitas coisas. Eu falo que o Evangelho é o poder de Deus, ok? Eu não estou querendo diminuir nada com relação ao Evangelho, mas Tarcísio, tenho para mim que o ser guiado pelo Espírito é algo sensacional. Ele diz que Ele nos anuncia as coisas que ainda vão vir. Você já tem spoiler da parte de Deus. Ele já passa para você antes o que vai acontecer. Meu Deus do céu, isso é tremendo. O povo está preocupado, está nervoso, não, já sei o que vai acontecer. O que vai acontecer? Vai dar certo. Mas eu não consegui, já terminou, eu não consegui. Não. Então não terminou, porque no final a gente vence. Se não venceu é porque não é o final, ainda não acabou. Ainda tem história para ser contada. Então, ser guiado pelo Espírito para mim é um entendimento maravilhoso. E eu quero discorrer com vocês algumas passagens da Escritura onde nos traz entendimento acerca disso, para que a gente possa discernir. Diga comigo, discernimento. Uma decisão só pode ser tomada quando você tem discernimento. Se você não tem discernimento, você não pode tomar uma decisão. Se você tomar, você vai estar dando tiro no escuro, vai estar sendo às cegas. Mas quando você tem discernimento, você decide. Você discerne o que é para cá ou para lá, você sabe, é para cá. Por quê? Porque você entendeu antes, interpretou antes, discerniu antes, conseguiu fazer o entendimento do que, para onde ir, para onde olhar, para onde se mover. E Jesus deixou muito ensinamento e entendimento, e a Bíblia é recheada disso. Eu creio que você pode pegar uma dessa, para que amanhã, quando você acordar, o Senhor possa dizer: meu filho, o que tem para hoje é isso. E você ouvir, ou você ter discernimento, saber o que tem que fazer, como proceder, o que tem que responder, ou talvez não é para responder, é para ficar calado. Enfim, eu não sei. Mas essa ferramenta maravilhosa de ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo, isso é tremendo no Evangelho. Amém? Abre sua Bíblia comigo, vamos iniciar por lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do verso de número 4. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 4. E isso eu quero compartilhar com vocês, porque certa vez, não me lembro exatamente a data ou o período, mas eu ainda estava dirigindo o Centro de Treinamento Bíblico Rema, e o Senhor falou comigo, diante de muitas coisas que eu estava querendo fazer, correndo para fazer, o Senhor falou para mim: Tarcísio, não tenha pressa para fazer o que você não sabe. Já reparou que às vezes a gente tem pressa para fazer, mas a gente nem sabe o que fazer. Mas vamos logo fazer o quê? Se tu nem sabe o que vai fazer. Eu já me deparei muitas vezes sendo apressado para fazer o que eu não sabia. Eu não tinha discernimento ainda. Eu não compreendia. E às vezes traz um pouco de aflição. Você ficar esperando e sabendo que tem algo para fazer. A carne dá um pouco de suadeira assim na mão, assim, um negócio. Um olho fica mexendo assim sozinho, assim. Já passou por isso, né? Tudo aflito aqui, meu Deus do céu, misericórdia. Fica um olho assim tremendo, assim, meu Deus, esse olho não para de tremer, para de tremer. Porque você está querendo se apressar para fazer o que tu não sabe. Aí o Senhor está falando: meu filho, te acalma. Conhece a mensagem da tia? A mensagem da tia é: te aquieta, te acalma e te anima.
Tema da ministração, a tia quieta, tia calma, tia anima. Porque, irmão, não vai adiantar você pegar e sair correndo. Eu conheci um rapaz que ele trabalhava com entregas e muitas vezes a gente ligava e pedia para ele: rapaz, entrega isso aqui para mim. E aí ele vinha rapidinho, me dê, pastor. Aí ele pegava e ia. Aí daqui a pouco ele ligava: pastor, é para ir para onde mesmo? Eu falei: tu nem esperou, cara. Já conheceu alguém assim? É para levar lá, me dá que eu levo. Ei, eu mandando mensagem: é para levar aonde? Tu nem esperou, cara, para saber para onde era para levar. Por quê? Estava apressado para fazer o que não sabia fazer. Um bocado de gente se identificando aqui, mas vamos lá. Fala a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, Jesus diz assim: permanecer em mim. Está aí uma chave. Permanecer em Jesus. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Diga comigo: isso significa que com ele eu posso tudo. Se sem ele eu não posso fazer nada, com ele eu posso tudo. Verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Olha para cá. O Senhor está dizendo que você só vai conseguir ser conduzido por Ele, receber da instrução dEle, receber as ferramentas que Ele tem, receber as dicas que Ele tem para lhe dar na sua vida, se você estiver ligado nele. É por isso que ensinamos muitas vezes aqui, falamos: você está em Cristo, em Cristo. Por que está em Cristo? Porque você é o ramo que está aqui para produzir o fruto, mas o nutriente, a seiva, vai vir do tronco dali para poder vir para cá para o galho. Não, se você não estiver ligado em Cristo, colado com Ele, o que Jesus fala eu falo, o que Jesus faz eu faço, para onde Jesus for eu vou. Se eu não estiver assim, eu não tenho a instrução que eu preciso. Eu não consigo ter discernimento, porque o discernimento antecede a decisão. Eu não consigo ter discernimento para decidir se eu estiver desconectado do Senhor. Irmão, chega de pessoas que são frequentadores de culto, mas não conseguem estar conectados com Cristo. Não sei se você consegue compreender isso. O camarada vem para bater o ponto, vem para estar aqui sentado, vem porque é um ambiente bom, o clima, não tem um ar-condicionado em casa, na igreja tem, eu vou pelo menos lá curtir um ar-condicionado, eu não sei. Mas a proposta não é você estar aqui levando fresquinho de ar-condicionado. A proposta é você receber alimento, receber instrução, porque está fluindo da videira para que o ramo possa produzir fruto. E esse fruto no Senhor, irmãos, eu creio que a cada decisão que você tomar será acertada, ser correta, ser preciso, ser claro. Pensa aí, você está numa encruzilhada, numa reta do fracasso, de frente para o nada, você não sabe o que fazer, mas você está em Cristo, e estando em Cristo tem nutriente fluindo. E uma hora a instrução chega, discernimento vem, clareza, pá, é aqui para fazer, é aqui para ir, é aqui, mas não parece que é, mas é aqui, porque eu tenho uma nota, porque o Senhor está falando comigo. No Evangelho de João ainda, no capítulo de número 6, volta um pouquinho aí, capítulo 6, olha o que Jesus diz, no verso 57, ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso é tremendo, oh glória a Deus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É como que cada vez mais que eu me alimento de Cristo, eu estou vivendo através dele. A sua seiva está trazendo força para mim. Não tem como você ser guiado pelo Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, ser levado pelo Espírito Santo, se você está desconectado da videira, distraído daquilo que o Senhor está te dando como instrução, através da sua palavra. O Senhor me mostrou um versículo que eu achei sensacional. Eu, apesar de já ter lido o livro de Jeremias, enfim, mas não me lembrava desse texto.
Jeremias capítulo 15, verso 16, eu fiquei encantado com esse texto. Jeremias 15, 16, diz assim: não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário. Desculpa, gente, eu estou em João, né? Assim não dá, Jesus. Assim não dá, Tarcísio. Ô glória. Desculpa aí a mídia. Jeremias 15, 16, diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. Olha que interessante. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram por gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Assim que eu achei, eu não perdi tempo, eu fui devorar. Eu fui atrás de alimento para mim, porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não seja, como é que eu posso dizer? Não seja rígido, irmãos, na instrução que o Senhor está te dando, que o Senhor está lhe dando, porque o teu sentimento talvez diga que é para seguir por outro caminho. Não seja inflexível diante daquilo que o Senhor está falando, porque você sempre aprendeu que eu quero prosperar, guarda e não está para ninguém. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e no quarto se der eu de novo. Você sempre aprendeu assim. Aí você recebeu Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, e a Bíblia diz, olha, quem dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. Meu Deus do céu, a tua cabeça entra em parafuso. Como é que pode, se eu dou liberalmente, vai ser me acrescentado mais e mais? Mas eu sempre aprendi desde criança, guarda, que é para você ter. É esse tipo de instrução que eu estou falando. O sentimento vai dizer, não é por aí, e o Senhor está dizendo, é exatamente por aqui. Aí quando você decide pegar esse caminho que a tua carne estribucha, que muitas vezes teu sentimento reclama, você segue por ali, eu vou te dizer, no final é de sucesso. O final é de vida, o final é de acréscimo, o final é de aumento. E as pessoas vão dizer, rapaz, como é que tu conseguiu isso? Eu sempre guardei e não tenho nada. E tu é um generoso doador e tem tudo. Aí você vai dizer, é porque eu decidi me alimentar de Cristo, eu decidi viver por Ele, eu decidi seguir a instrução do Senhor e não me apoiar no meu próprio entendimento. Em Atos 27, é uma história bem interessante, quando Paulo, o navio naufraga e ele está, enfim, já para morrer, a proposta era essa, era de morte. Porque a instrução que ele tinha sentido do Espírito falou, olha, a viagem vai ser trabalhosa, vai ser difícil para a gente. Só que o capitão do navio, o mestre, todo mundo que olhou para o tempo, o vento está tranquilo. Eu não estou sentindo nenhum vento ruim, é tranquilo a gente navegar. E de repente o quadro vira. Quando o quadro vira, tempestade, a Bíblia diz que eles estavam já desesperados da vida, já era, não tinha mais nenhuma possibilidade de se salvar. Não sei quantos dias sem ver a luz do sol. Só que o sentimento dizia, o vento está tranquilo, pode ir. Aí Paulo diz, eu falei para vocês que ia ser trabalhoso, mas dos Deus do qual eu sou e a quem eu sirvo, disse que ninguém vai morrer. Agora a gente vai passar por aperto, mas ninguém vai morrer. Se vocês tivessem me ouvido antes, não passaria por isso. Só que antes o sentimento dizia, está tranquilo, o mar está calmo, tem problema não, está sereno. Meu irmão, não siga por mar sereno, siga pela instrução do Espírito Santo dentro de você. Agora você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito se tem muitas vozes falando, se tem muita coisa falando o tempo todo, muita informação chegando. Corta essas informações, se alimenta só de Jesus. Você está ligado na videira. E olha o que diz Atos 27, verso 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Você está na escura, você está já a perder a esperança da vida, mas vem uma palavra da parte de Deus.
Talvez você está aqui nessa noite exatamente nesse tipo: pastor, eu fui para o culto hoje porque eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperado, a vida acabou para mim, eu estou na reta é só cair no abismo. Mas o Senhor, Deus, o qual eu sirvo, te diz: não acabou. O nosso Deus reina na vida daqueles que deixam Ele reinar. O nosso Deus é soberano. Se você abrir a porta e deixar Ele entrar. Eu acho maravilhoso de Paulo dizer assim: eu confio em Deus. Vocês confiaram mais no mar calmo, eu confio em Deus. Vocês confiaram mais no vento brando, eu confio em Deus. Porque se a gente não confiasse em Deus, confiasse mais no recurso, passava por uma pandemia dessa, você estava desesperado. Mas nós confiamos em Deus. Com pandemia ou sem pandemia, nós confiamos em Deus. E vai acontecer exatamente conforme Deus nos disse. Jesus falou para os discípulos: passemos para outra margem. Começou com o mar tranquilo levantou a tempestade, pronto, vamos morrer. Jesus não disse que a gente ia passar, rapaz. A gente vai passar, com tempestade, sem tempestade, com o mar calmo, andando por sobre as águas, nadando, eu não sei, a gente vai passar. Porque vai acontecer, eu confio em Deus, e vai acontecer exatamente como Ele me disse. Se você voltar para Atos, capítulo de número 7, isso aqui é um testemunho de Estevão, já prestes a entregar a sua vida ao Senhor. Ele começa a discorrer e a ministrar tremendamente, debaixo da inspiração do Espírito. E ele fala algo aqui que traz muita clareza ao nosso entendimento hoje, para que você possa seguir nessa caminhada cristã sem peso, irmãos. Estou falando aqui para você que já nasceu de novo, mas que muitas vezes está patinando, está correndo na esteira. Correr na esteira só faz você emagrecer e não chega a lugar nenhum. Apesar que eu preciso correr na esteira. Atos 7,51 diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Irmão, isso é muito forte. Isso é salgado de descer, de ouvir. Vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês têm uma dura cerviz. Se você for ver do original dessa palavra de dura cerviz, são pessoas inflexíveis. O Espírito Santo está falando, mas o cara não dá o braço a torcer. Tem uma tradução que diz cabeçudo. Olha que interessante. Deixa de ser cabeça dura. Porque o Senhor está falando, mas você prefere seguir o que os teus olhos estão vendo. O mar está calmo, é por aqui. O vento não está soprando, é por aqui. Mas o Senhor está dizendo: eu não quero que tu vá a lugar nenhum, eu quero que tu fique parado. Mas o camarada é de dura cerviz, inflexível. Não deixe o Espírito Santo conduzir ele como deseja. Na visão do profeta, ele diz: olha, quanto mais eu entrava, as águas davam no tornozelo, eu entrava, dava nos ombros, mas chegou um momento que eu não tinha mais o controle. Chegou um momento que eu não conseguia nem saber mais para onde que estava indo. A correnteza é que tinha que me levar. A proposta do Senhor para esses dias, principalmente porque estamos caminhando para os últimos dos últimos dias, é você não ser inflexível, mas deixar o Rei do Espírito de conduzir. Para quê? Para que chegue salvação na sua família, na sua casa, para que você opere curas, milagres, maravilhas. Mas para isso você tem que deixar o Rei do Espírito te conduzir. Talvez você vá para um lugar que não faça a mínima noção, que não faça a mínima ideia. Você diz: por que eu estou fazendo aqui? Mas o Senhor sabe: fica aí, meu filho, porque você vai ser solução. Já vai passar um eunuco aí que vai precisar ouvir o que você tem para dizer. E esse camarada vai mudar toda a história de uma cidade, de uma rainha de Candace lá. Tu vai precisar ministrar para ele. Fica quietinho aí. Mas aqui é um caminho deserto, mas aqui não tem nada. Não, meu filho, ouve a minha voz, segue a minha instrução. Eu sei o que eu estou te dizendo. O Senhor está conduzindo a sua vida. O Senhor Deus é quem está conduzindo a sua vida. Mas não parece que vai dar em canto nenhum. Não parece que vai jogar. De repente uma porta se abre. De repente o negócio acontece.
De repente. Eu não acredito que Paulo e Silas esperavam, não vamos cantar para poder dar um terremoto e as portas abrirem. Não, eu penso para mim que eles tinham um culto marcado de meia-noite. Aí calhou deles estarem presos no horário do culto. Você está comigo? Tinha um culto marcado, tinha uma vigília com Paulo e Silas, já à meia-noite. A gente marcou uma vigília de oração, período de louvor, de oração, de louvar o Senhor à meia-noite. Só que aconteceu de estar preso. Aí não, vamos cancelar a vigília, não, vamos fazer só nós dois mesmo. Segue com a vigília, segue com o culto. Aí eles seguem servindo ao Senhor, e o Senhor segue operando sinais, fazendo aquilo que Ele fez, fazendo aquilo que o Senhor sempre vai fazer na vida daqueles que estão no lugar certo. Está no lugar certo, irmãos. Qual é o teu lugar? Servir ao Senhor, adorar ao Senhor, deixar ser conduzido por Ele. Aleluia! Deixa o Senhor conduzir a sua vida. Não fica aí com dura cerviz, não. Eu é que sei. Eu é que comando. Deixa comigo aqui. Eu é que controlo. Ei! O Senhor é que sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. É porque às vezes não começa pelo caminho que você quer. Aí é complicado. Porque muitas das vezes eu já fiz oração assim: prepara aqui um negócio, eu esquematiza aqui, a gente faz isso, aí fulano, eu ligo para ciclano, aí Beltrano, pronto, esse é o plano. Senhor, está aqui o plano, Deus abençoa, amanhã eu vou sair, Deus, que o Senhor possa abençoar. Muitas vezes a gente faz o plano e pede para Deus abençoar o plano que a gente fez. Já me frustrei demais, irmãos, de planejar coisas, a gente não fala, às vezes a gente configura: rapaz, se tiver fulano lá, se fulano nem chegar, na hora que eu tiver, eu sei que o aumento vai sair. Não, se tiver Beltrano lá, na hora que eu chegar, pá, eu estou precisando disso, aí fulano que tem aquilo, eu chego, quando eu falo assim, pá, glória a Deus, Senhor, é isso mesmo. Dá para falar assim: é isso mesmo, Deus, é isso mesmo. Você que está montando, você que está configurando o plano, que tal seguir o rio do Espírito? Pastor, mas o rio do Espírito vai dar onde? Ele disse que o final é de paz, e o fim é o que você deseja. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Pronto, essa é a proposta. Está disposto a seguir? Está disposto a colocar o pé? Não resiste ao Espírito da graça. Esse é o ministério do Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Vamos ser conduzidos por Ele. Eu acho maravilhoso o Espírito Santo conduzir o presidente desse ministério, né, o Bispo Guto, no ano de final de 2019, a ele concluir um estúdio no Ministério Verbo da Vida. Tinha muitas horas, falou: mas o Senhor está falando para a gente concluir o estúdio. Quando ele concluiu o estúdio no final de 2019, começou a pandemia, e a gente tinha que fazer muitas lives, e ele falou: rapaz, como é que se a gente não tivesse se preparado antes, como é que a gente estaria para conduzir o ministério diante com a pandemia e tudo mais? Mas em 2019 não fazia tanto sentido concluir naquele momento o estúdio. Mas é melhor seguir o Rei do Espírito. Pode não ter feito sentido em 2019, mas em 2020 fazia todo sentido. Aí o que a gente tem que parar é de pegar os nossos planos e pedir para Deus abençoar, e não render graça para receber o dele que já é abençoado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Há muito poder e fogo. Deixa eu ver alguns exemplos contigo. Vamos lá, caminhar pelas Escrituras. Abre em Lucas capítulo 2. Sobe aí, Paulinho, por favor. Obrigado, meu querido. Lucas capítulo 2, verso 46. Vou ver alguns exemplos nas Escrituras, eu creio que possa lhe ajudar, para você discernir. Amém? Lucas 2,46, diz assim: 3 dias depois, acharam no templo, está falando acerca de Jesus, ok? Quando os pais levaram ele ao templo para apresentar, eles passaram lá e estavam voltando para casa. Só que quando eles voltam, Jesus fica, tá certo? E aí 3 dias depois eles voltam e acham Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os.
E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Olha para cá. Na ocasião, Jesus tinha 12 anos de idade. E aqui Jesus já conseguia conversar com mestres e doutores da lei, interrogar, perguntar, a tete. Talvez alguns que olhassem poderiam dizer: esse daí já está pronto para o ministério. Menino, tu já começa amanhã. Culto de ceia, tu vai ministrar. Culto de ceia, igreja cheia. Só que não era o tempo. Não era chegada a hora. Mas ele já era desenrolado? Era. Ele estava sendo bem preparado. Ele estava sendo instruído. Ele era submisso aos seus pais. Mas não era o momento de Jesus começar no ministério, com 12 anos de idade. Jesus só veio começar quase o dobro. Mais que o dobro. Com 29,5, 30 anos, que estudiosos dizem. Rapaz, ele esperou quase 15 anos para começar. E ali ele já estava, pai, aqui, ó, pai, tá lá, isso é a Bíblia, mais aquilo ali, pá. Já vi muitas pessoas, irmãos, começarem no ministério de maneira meteórica. Sobe, mas do mesmo jeito que sobe, cai e desce. Porque não discerniu o tempo correto de iniciar as coisas. Existem 3 perguntas que eu faço como base para a minha vida. Até conversando com um casal esses dias, eu compartilhei com eles. Eu acho que isso pode lhe ajudar. 3 perguntas que você possa fazer para a área que for, para a sua vida, enfim. Seja ela na família, profissional, para onde for, ministerialmente. Não importa, porque eu creio que não existe vida cristã e vida secular. A partir do momento que você se converte, você tem uma vida cristã. Você é crente aqui e você é crente lá fora. Amém? Graças a Deus. Então, nessa sua caminhada cristã, 3 perguntas que eu faço. Senhor, o que fazer? Na situação que eu me encontro, o que eu devo fazer? Pergunta 1. O Senhor vai dizer: meu filho, faça isso. Ok. Depois que o Senhor me diz o que fazer, eu pergunto: Senhor, como eu devo fazer? Porque existem muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Você concorda comigo? O Senhor pode me dar uma instrução de como fazer. Meu filho, faça assim. E depois que ele disser para mim, faça assim, eu digo: quando eu devo fazer? Porque não adianta só saber o que fazer, não adianta saber como fazer, mas fazer no tempo errado. Você estraga o como, estraga o que, estraga tudo. Mas não adianta também fazer no tempo certo a coisa errada. E não adianta fazer a coisa errada de maneira certa. E no tempo errado. Pergunta ao Senhor. Se consagra a Ele a cada dia. Para que o Espírito Santo tenha a liberdade de trazer a instrução que você, meu irmão, Deus não está querendo, trabalhar de maneira solto, não, é pessoal, é para cada um aqui, é individual. Ele se interessa com a vida de cada um, se importa, a vida de cada um importa, a vida de cada um importa, seu futuro, suas decisões importa, cada coisinha importa. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, como eu devo fazer? Senhor, quando eu devo fazer? Eu creio que Jesus sabia o que tinha que fazer. Jesus sabia como devia fazer. E Ele sabia que nesse momento aqui de Lucas 2 não era a hora de fazer. Era para continuar sendo filho de Maria e de José. Aprendendo, entendendo, mas está ali com eles. Mas ele já era desenrolado, mas não era o tempo. Aleluia. Mais um exemplo, 2 Samuel. Não, Lucas ainda, capítulo 10, por favor, desculpa. Depois a gente vai lá para Samuel. Só passa um pouco mais à frente. Lucas 10, verso 3. Capítulo 10, versículo 3. Jesus dá uma missão aos 70 discípulos e diz assim: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho.
Jesus está mandando eles irem, os discípulos, mas não mandou levar nada, ok? Ó, não leva a bolsa, não leva a folha, não leva essa... Não, nem sal de ninguém pelo caminho. Vai lá e anuncia o que eu estou mandando vocês anunciarem. Passa um pouco para mim aí. Vai lá no capítulo 22 de Lucas, verso de número 35. Lucas 22, 35. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandália? Isso aqui Jesus está referenciando o que ele falou lá no início, em Lucas capítulo 10, ok? Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles respondem: nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma espada. Aí a pergunta é: Senhor, é para a gente ir com a bolsa ou é para ir sem a bolsa? Porque no 10 ele manda ir sem a bolsa, aí no 22 ele manda ir com a bolsa. Eu tenho que cumprir o ID com a bolsa ou sem bolsa? Eu tenho versículo por 2, para você ir com bolsa e sem bolsa. Porque a questão não é se leva a bolsa ou se não leva a bolsa. A questão é ouvir o que Jesus tem a dizer. O que Jesus tem para te dizer hoje? Qual é a instrução hoje? Hoje é para ir com bolsa? Vai com bolsa. Manda até vender capa e comprar espada. Mas tem instrução que agora não é para levar, meu filho. Agora é para deixar a bolsa aí, deixar a capa aí sem a bolsa. É por isso que eu estou falando para você: estamos no ministério do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixa o Espírito Santo te levar pelos rios que Ele deseja. Ele tem o melhor para você. É para ir por aqui? Não, calma, rapaz. Hoje é por aqui, amanhã é por aqui, depois de amanhã é por aqui, depois de amanhã é para cá. Conduzido pelo Senhor. Ter a vida conduzida pelo Senhor. Agora sim, vá lá para 2 Samuel. Pode vir, louvor todo, pode subir, Ciro, por favor. Aleluia, já estamos encerrando. 2 Samuel, capítulo 5, esse texto é tremendo. Davi entra em guerra contra os filisteus, e o Senhor vai dar instrução a ele de como entrar nessa batalha e sair bem. Verso 19, 2 Samuel 5, 19, diz assim: Davi consultou o Senhor. Diga comigo: Davi consultou o Senhor. Vira para o seu irmão e diga assim: está aí a chave. Está aí a chave. Vamos lá. Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. 20. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor. Diga comigo: Davi consultou ao Senhor. E este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles, ataca-os por defronte das amoreiras, e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que sai adiante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Jabe até chegar a Gezer. Davi já tinha experiência, rapaz. Para ganhar dos filisteus é só subir por aqui, ó. Sobe por aqui, pega de frente, pá, resolvido. Aí os camaradas subiram de novo contra Davi. Qual é que Davi ia fazer? Não, vamos subir por aqui. Não, vamos consultar ao Senhor de novo. Aí o Senhor falou: agora não é por aí não, vai por trás, arrodeia. Tem uma nova estratégia. Tem uma nova estratégia da parte do Senhor.
Davi, eu tenho uma nova estratégia para você. Eu tenho uma jogada diferente. Satanás está pensando que é por aqui. Não, Davi, vem por aqui, ó. Ele está pensando que é aqui, ele vai vir por aqui. Não, não, eu tenho muitas formas, eu tenho muitas maneiras de agir. A questão é, você está disposto a consultar ao Senhor a cada vez, a cada dia? Você está disposto a consagrar a sua vida a Ele, a colocar no altar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Você conhece a história do homem que foi para o Japão? Deixa eu colocar assim. Deus falou, vá para o Japão, vá para o Japão, vá para o Japão. Esse Senhor, eu moro aqui em Recife. Vai para o Japão, estou mandando, vai para o Japão, Senhor. E ele lutando com aquilo, o Senhor, Japão. Ele, Senhor, nem japonês eu falo, só falo arigatô. Japão. E ele chama os meninos, senta a mulher e começa a explicar, a conversar, a falar, olha, o Senhor está mandando, tem que ir para o Japão. E ele começa a preparar as coisas, a arrumar, e Senhor, eis-me aqui, está disposto, e consagra isso a Deus. E se prepara para ir para o Japão com os meninos, todo mundo da família, meu Deus, Japão, como é que vai ser? Sai para o Japão. E quando ele começa a apresentar ao Senhor todo aquele projeto que ele tem, para o que o Senhor tinha falado para ele para o Japão, o Senhor diz para ele, rapaz, eu nunca quis que você fosse para o Japão. Como assim, Senhor? O Senhor não quer que eu vá ao Japão? Não, eu quero que você esteja disposto a ir. Faz toda a diferença, meu irmão. Eu quero você disposto. Se eu te enviar, tu vai e vou. Se eu te enviar para tal missão, tu vai. Mas Senhor, será que tem shopping? Tem praia? Talvez tu não fala isso, né? Mas eu ouço daqui, ó. Que tipo de consagração é essa? Que entrega é essa? O Espírito Santo vai te guiar para o melhor, irmãos. Pastor, mas parece não ser tão bom. Parece não ser tão agradável. Parece. Só parece. A Bíblia fala sobre um profeta chamado Balaão. Lembra da história dele? Balaão vinha com a jumenta. O Senhor falou, rapaz, não é para tu fazer isso não, rapaz. E aí um anjo para na frente da jumenta. A jumenta desvia para um lado. E Balaão, rapaz, caminha por aqui, toma bater na jumenta. E o anjo para na frente da jumenta de novo. E a jumenta vira para o outro lado. E Balaão toma bater na jumenta. Balaão diz, se tivesse um espeto de churrasco aqui, eu faria churrasco de jumenta. E aí o anjo põe na frente da jumenta de novo. E a jumenta vira para um muro que aperta, machuca o pé dele. E ele toma bater na jumenta. E a jumenta fala com ele, rapaz, tanto tempo que eu te carrego. E ele começa a discutir com a jumenta. E ele não percebe que o jumento é ele, porque ele está falando com a jumenta. O burro é ele que está conversando com a jumenta. E a jumenta, eu te carrego há tanto tempo. Mas agora tu machucou meu pé. O caminho é para lá, eu sei que o caminho é para lá. Mas tu não está vendo, eu não estou vendo nada não. E o Senhor abre os olhos dele e ele, meu Deus do céu. E ele se arrepende, irmãos. Por tão cego, por tão cauterizado, por tão insensível. A jumenta estava mais sensível. Isso é bronca isso, mas a jumenta estava mais sensível ao reino do Espírito que o profeta Balaão naquele momento. Não perde das instruções que o Senhor está liberando. Temos uma proposta como um seminário de verão. Um evento como esse, mas sei, todo ano, né? Tem todo ano aí, né? Mais um, né? Né? Vai ser, né? Pode ser. Pode ser o que rompe a sua vida. Pode ser o que tem uma palavra que vai mudar completamente a sua vida. E se não for? Aí eu vou fazer como o pastor Humberto. E se for? É 120, é 120. 120 tu gasta no chinês. A comer um ovo xadrez. Nem frango tem, é só ovo no arroz. Aí pode vir algo que vai romper totalmente a sua vida, transformar, mudar, trazer mais a instrução, mas não parece tão assim, não parece tão isso. Chega a gente viver nesse parece, não parece. Vamos viver mergulhados no Espírito, embriagados. Senhor, é para ir, nós vai. Não é para cá, nós vai para cá também. Não interessa, eu estou disposto. Você pode ficar em pé? Aleluia.
Deixa eu só ler com esse texto com vocês ainda de pé. Em Atos capítulo 13, acompanha aqui na tela, por favor. Eita, abri errado aqui. Isso aqui é mais rápido. Atos capítulo 13, verso 1, coloca aí para mim, por favor. Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Eu vi nesse texto aqui, primeiro eles colocam assim: orando e jejuando, depois jejuando e orando. Me parece que eles estavam há tanto tempo entregues que não pararam nem para comer. É o entendimento que eu tenho. Tão entregues àquele movimento, ao mover do Espírito. Isso na igreja, havia na igreja, não era em outro lugar, estavam na igreja. Mas tanto tempo entregue ao Senhor, entregue ao mover do Espírito, que a coisa muda. E aí o Senhor fala, quando o Senhor fala, diz: não, agora a gente vai jejuar de propósito. É como se a gente estava jejuando sem querer, porque a unção estava forte, ninguém queria sair para comer. Mas agora a gente vai jejuar de propósito, para ficar mais sensível ainda, impor as mãos e despedir, porque o Senhor está falando que chegou a hora de separar eles para o ministério. Irmãos, eu consigo ver nesse texto uma disposição do coração tal em estar no lugar onde o Senhor chamou, até que o Espírito fale, até que o Espírito guie, até que o Senhor libere. E aí quando o Senhor libera, diz assim: jejuando e orando. Vamos jejuar, mas vamos orar, agora vamos fazer de propósito. Antes ele estava buscando ao Senhor para servi-lo com alegria, mas agora tem um direcionamento da parte do Senhor: vamos cair em cima disso aqui, para separar eles para o ministério. Empregue essa força para a sua própria vida. Algumas pessoas negligenciam o jejum, mas o jejum é bíblico, irmão. Para você ficar mais sensível exatamente o que estamos falando aqui. A voz do Espírito Santo, a mão do Senhor sobre a sua vida. Oh, aleluia. Você pode levantar suas mãos, fechar os seus olhos, cantar esse louvor ao Senhor, engrandecer o nome dEle. A gente está aqui jejuando e orando, servindo ao Senhor. Numa dessas o Espírito Santo fala: separa ele, chegou a hora, é agora. Obrigado, Jesus.